Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ronaldo, Ronaldo do canal Dicas B3. Tô dando uma olhadinha aqui nas ações para abertura do nosso mercado amanhã, para ter uma ideia do que pode vir a acontecer, ok? Então, se a gente olhar JHSF3, ela rompeu uma região importante aqui. Depois do rompimento dos 4,30 aqui, ela começou a andar positivo e continuou segurando. Alvos para ela seria no 5,90 e depois no 6,64. 6,64 dela é o 618. 618 é aquela região que a gente sabe que há uma briga, uma região de extrema possibilidade de tanto de alta como de baixa. Aqui existe uma possibilidade grande de uma hora você está com bastante dinheiro, outra hora você está com pouco dinheiro, por conta da briga entre os comprados e vendidos. Qual seria o ideal? Nessas regiões, conforme vai subindo aqui nesses pontos que eu vou falando, vai fazendo parcial. Quem quiser e tiver possibilidade, faz 30% agora, depois faz 30% no meio do caminho, depois faz 30% lá no alvo, que seria mais interessante. Ou 33% para zerar essa ordem aqui na região do 618. Porque aqui não vale a pena você ficar sofrendo e se batendo para um lado e para o outro, ok? Vamos para Suzano. Suzano está numa região de consolidação forte, então o ideal de Suzano é o rompimento de um desses lados aqui, tá? Do retângulo. Então, se você olhar o retângulo aqui, opa, tem uma resistência que eu estou mexendo aqui. Deixar essa aqui, mas depois eu vejo. Então, Suzano, nós temos aqui, se você olhar no zoom, ela tem pontos importantes para ela, vai ser essa linha que veio aqui, tá vendo que ela veio respeitando, respeitando, respeitando. Quando ela perdeu essa linha, o que aconteceu com ela? Despencou. Então, é muito importante essas linhas de canais, tá vendo? Então, aqui é a mesma coisa. Enquanto ela estiver nesse canalzinho, tá respeitando, tá interessante. Como a mesma coisa que aconteceu aqui, quer ver, ó? Ela rompeu esse canal aqui, ó. Ó como ela andou, ela veio aqui para baixo. Tá vendo? Então, o primeiro canal era aqui. Quando foi rompido, ela veio aqui para baixo. Então, fica bastante atento agora. Vamos dar um zoom para a gente olhar melhor aqui dentro desse retângulo. Aqui dentro desse retângulo fica bastante atento com o rompimento ou para cima ou para baixo dessas linhas, porque ela tende a andar. Ok? O rompimento de um dos dois lados desse canal tende a fazer ela andar. Quais seriam os objetivos do movimento? Objetivos costumam ser fundos anteriores. Então, o fundo imediatamente anterior a este rompimento seria esse daqui. Então, o objetivo de Suzano seria 34,78, depois aqui nos 26,90, R$ 27. Para cima, próximos alvos seria topo anterior e depois a linha de tendência aqui. Então, ela rompendo para cima, ela tem como objetivo primeiro essa linha, tá? Nos 42, 43 aqui, depois o topo e depois o topo, essa linha de tendência que está aqui em cima, que é acima dos 56, 57 aqui. Deixa eu tirar o zoom para a gente poder ver exatamente o ponto. Tá? A linha de tendência vai depender do momento, do time que ela chegar. Porque se ela chegar lá na frente, essa linha pode estar nos 69, 68 aqui. Se ela chegar muito rápido, ela vai estar menos. Então vai depender do time que ela estiver passando aqui. Ok? Deixa eu colocar ela no ponto que estava aqui embaixo. Não. Esse é um ponto importante para Suzano, viu? Por causa do último ponto antes da queda lá atrás. Então, se ela tiver que cair, esse é um ponto de seguro, que ela vai segurar bastante aqui. Então, fica bastante atento com esse ponto. JHFS. Não, desculpa. BRFS. BRFS rompeu a região de resistência dela, veio fechar o gap. O que é um gap? Gap é um espaço em branco que fica no gráfico, esse espaço aqui. Ela veio fechar esse gap e depois do fechamento de gap ela está começando a perder forças, mas ela ainda está seguindo e está servindo como um suporte para ela, tá? Então essa região é uma região de suporte para ela. Se ela perder a região de suporte, aí sim ela pode vir testar os fundos anteriores, como eu expliquei para vocês na ação anterior, tá? Então
os alvos dela na queda seria os fundos anteriores aqui. Os alvos dela na alta, se ela continuar subindo, seria nos 26 e R$ 26 e depois os 29,60 aqui, tá? Então deixa eu só tirar aqui para a gente dar uma olhadinha na queda quanto seria. Na queda seria 21,50 e depois 18,10, tá? Então esses são os pontos importantes. Como eu gosto de falar, é região. Então, se a gente for pensar na região, ela ainda está na região aqui, tá vendo? Então ainda não houve o rompimento propriamente dito, onde que ela precisa fechar abaixo desse ponto. Como tem essa linha aqui, se fosse só pensar nessa linha, eu podia falar no rompimento. Mas como ela chegou nesse ponto, a gente tem que ficar atento por conta desse ponto do fechamento de gap, ok? Então a perda desse ponto sugere uma, uma queda, uma perda maior desse ponto sugere uma queda grande, uma queda maior. Eu movimentei, era 26, tá próximo, aproximado. São os valores aproximados aqui do movimento. Marfrig, ela tem essa linha desse canal aqui, que foi rompida, que foi perdida, tá vendo? Se você colocar aqui, ó, nos fundos, primeiro ela começou a perder as primeiras. Deixa eu colocar mais próximo aqui pra gente identificar direitinho. Pronto. Ajustado essas linhas, esses pontos, vocês começam a perceber que o primeiro ponto que ela perdeu foi essa primeira linha aqui, tá vendo? Aqui, quando ela deu a perda, olha o quanto que ela andou nessa primeira perda. Aqui, para bom entendedor, já poderia ser um stop. Mas aí ela veio, se segurou na região do canal, que aqui é uma região importante para ela, se segurou bastante, e aí ela perdeu novamente o canal. Tá vendo? Ela perdeu a região de canal novamente, então aqui tem que ficar bastante atento com ela, tá? Não é regra. A análise técnica funciona em torno de 60 a 70% das vezes. Os outros 30 ou 40% fica a cargo do seu gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, nós temos um vídeo no canal, dá uma olhadinha melhor que vocês vão ter uma noção melhor de como funciona. Então, o gerenciamento de risco fica a critério de cada um, o qual é interessante, o quanto é interessante entrar ou sair dessa operação. Mas, em teoria, pela análise gráfica e técnica, ela perdeu a linha de tendência. Para confirmar mesmo esse rompimento dessa linha, ela seria o ideal ela perder esta região aqui. Aí sim, ela perdendo essa região, pode ficar seguro que o risco dela cair se torna grande. Então fica bastante atento com a região dos 11 e 10 dela aqui, que é uma região de muita importância para ela. Vamos dar continuidade agora em CVC. Deixa eu voltar aqui, que senão eu me perco. CVC. CVC, ela deixou um candle estranho hoje. Como eu gosto de falar, todo candle que ele fica num chapéuzinho assim, ele é um candle de reversão. Como é que funciona candle de reversão? Vamos explicar novamente para vocês guardarem. Quando aqui, pensa assim, o mercado abriu, o mercado abre, se ele está verde, ele abre na parte de baixo. Se ele está vermelho, ele abre na parte de cima. No caso aqui, ele abriu na parte de cima e fechou na parte de baixo. Aqui ele abriu na parte de baixo, tá? Então vamos pensar assim, ele abriu na parte de baixo. Aí os compradores falam assim, hoje vai ser o dia. Aí subiu. As vendedoras olharam e falaram, opa, peraí, esse preço não, daqui não passa. Aí eles foram lá e despencaram o preço. E aí esse preço ficou na onde que ficou aqui. Aí ele teve um fechamento. O que sugere que é um candle importante? Quando o corpo dele é pelo menos 3 vezes o tamanho do pavio. E esse candle com certeza é mais do que 3 vezes o tamanho do pavio. Então é um candle normal de reversão. Para esse candle ser desconfigurado e totalmente perdido, ele só precisa de um rompimento, um fechamento acima, um
um fechamento acima dessa linha. Se ele tiver um fechamento acima dessa linha, desconfigura tudo. Mas se não, a tendência é ele vir, no mínimo, testar a região aqui, primeiro desse candle anterior e depois dos 15 e 25, tá? Então, fica bastante atento com o CVC, que ela precisa se manter acima, senão ela pode vir testar essa região. Se a gente tirar um zoom aqui, essa região é uma região de suporte dela, uma região de briga. Então, provavelmente ela pode vir testar. Se ela conseguir se superar e ficar acima, ela deve vir testar aqui. Ah, que ela já testou. Aqui, ó. Olha, ela testou e fechou o gap e foi acima. Abriu com gap e agora ela vai tomar a decisão dela. Agora, se ela continuar subindo, quais seriam os pontos? Os pontos para ela na alta seria R$ 25 é o próximo ponto. Deixa eu tirar um zoom para a gente ver. Depois, se ela continuar subindo, em 26,70. Ok, agora vamos olhar Pomo 4. Pomo 4 teve um candle hoje negativo, né? Candle vermelho. Então, vou explicar de novo para vocês entenderem. Quando existe um candle vermelho, porque ele teve a abertura em cima e fechou embaixo. Quando tem um candle verde, ele teve a abertura embaixo e fechou em cima, tá? Então, isso é importantíssimo você saber, porque isso é o segredo da nossa análise, ok? Para Pomo aqui, nós temos os pontos importantes para ela que já estão traçados nos gráficos, são essas linhas aqui, tá? Então, o rompimento dessa região que ela rompeu aqui dos 2,90 sugere um teste de topo, o teste de topo na região dos 32 aqui. E, para conseguinte, ela é 100% deste movimento aqui. Se você pegar este movimento e colocar aqui, ele vai ser exatamente esse mesmo espaço aqui, tá? Então, 100% do movimento daqui até aqui dá essa mesma proporção aqui, tá? Então, aqui está o 100% dela. Esse é um ponto importante para ela. Se ela romper aqui, aí ela pode vir buscar os 4,9, que seria o 161,8% de Fibonacci, que esse também é um ponto importante para projeção de onde que é o alvo da operação, ok? Agora eu vou dar uma olhadinha em Smiles, que eu vi bastante gente perguntando de Smiles, algumas pessoas entraram na, no call que a gente passou também, que deu aí seus 20 e tantos por cento, já está com 28%, tá? Então, Smiles está exatamente numa região forte de resistência. Ela rompendo essa região de forte resistência, ela deve dar continuidade, que eu já vou mostrar os alvos. Aqui, se a gente colocar uma linha de tendência de alta, ela também, o ideal é que ela não perca essa linha, porque se ela perder, ela pode vir realizar um pouco aqui também. Tá? Então, fica bastante atento. E quanto mais inclinada a linha, é pior, porque a ação não pode dar espaço para respirar, porque se qualquer espaço para ela respirar, ela tem uma queda brusca. Então, eu gosto de falar que o ideal é quando a ação anda em torno de 45 graus. Tá? 45 graus é mais ou menos isso. Aqui são 90 graus, aqui são 70, 75 graus, tá? Então, quando a ação, o ideal é que ela ande em torno de 40, 45 graus. Aí ela sustenta mais o movimento por mais tempo. Quando ela tem uma inclinação de 75, 80 graus, ela não consegue sustentar muito por muito tempo. E se a gente colocar uma linha aqui, ó, como é que a gente sabe quantos graus que está? Coloca uma linha reta nela e você vai ter mais ou menos uma noção. Aqui deve ter em torno de uns 12 a 15 graus. Então você coloca 90 menos 15 graus, dá em torno de 75 graus aqui, que é o caso que ela deve estar passando aqui. Então, fica bastante atento com as linhas de tendência dela. Ela teve aqui exatamente nesse ponto onde que é a resistência dela, ela está se segurando. É região, como eu falo para vocês. Então, o ideal é que ela rompa essa região com louvor para ela vir buscar esta outra linha do canal aqui em cima, que eu vou puxar lá para frente, que a gente vai ver que ela vai estar nos 20 alguma coisinha, ó. Deixa eu diminuir o zoom.
ela vai estar nos 20,80. Esse é o próximo alvo, ela rompendo essa linha direita aqui, tá? Quiçá depois nos 24,60, depois nos 28,45. Como eu falei para vocês, quem quiser pode usar tudo isso para dividir em parciais, 33%, 33% e 33% em cada um desses pontos. Então, se de repente você tem lá, vamos colocar, se você tem 1.000 ações, não dá para a gente vender, o lote padrão é 100 ações, né? Então você pode vender 300 ações no primeiro ponto, 300 ações no segundo ponto e deixar 400 ações para o final. Ou você vende 400 aqui no meio e deixa 300 para o final, porque aí aqui no final o risco acaba aumentando um pouquinho mais. Então você dilui de acordo com o seu gerenciamento de risco aqui. Tá? Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like para nós, para me estimular a fazer mais vídeos como esses. E bons trades, ótimos lucros para todos vocês. Ah, lembrando, quem participa dos nossos grupos tem benefícios. Então, quem participa do nosso grupo, por exemplo, essa plataforma que eu estou operando, para quem participa dos nossos grupos do WhatsApp, tem essa plataforma de graça. Tá? Então, fala comigo que eu vou explicar como é que você consegue essa plataforma de graça operando com a gente lá junto com o nosso grupo. Ok? Muito obrigado a todos vocês. E ótimos lucros, ótimos trades para todos vocês.